Ok. Essa semana nós lemos Parshat Mishpatim. Mishpatim, na verdade, é uma lista de todas as leis monetárias e judiciais, com os detalhes tanto de préstimos, roubos, penhores e outros demais leis relacionadas a leis judiciais. Esses são chamados Mishpatim, que são as leis judiciais. Está escrito, começa a Parashá dizendo Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. E essas são as leis que vocês vão colocar perante eles. Rashi, ele começa explicando que normalmente quando está escrita a palavra Eila, quer dizer essas, passar a Tarishonot, começa um assunto novo. Ele anula o assunto anterior. Ve'ela é essas, com Vav, isso Mosifa la Rishonot, acrescenta sobre o que foi dito antes. Então, já que começa dizendo Ve'ela Mishpatim, e essas são as leis, aqui nós aprendemos que isso está com a continuação da Parashá anterior. Na Parashá anterior, nós lemos a outorga da Torá no Monte Sinai, que lá foram dados os 10 mandamentos. Então, fala para nós, Rashi, ma eilo de Sinai, da mesma forma que as primeiras foram da Parashá anterior, foram dadas no Sinai, af eilo mi Sinai, também essas leis judiciais foram dadas no Sinai. Quer dizer que, normalmente, as leis que a Torá fala que regem entre o homem e Deus, praticamente, uma ordem divina. Eu sou teu Deus, você cumpre Shabbat, etc., são ligados com Hashem. E mesmo aquelas mitzvot, não roubar, etc., tudo está ligado com uma ordem divina. Mas podemos pensar que leis judiciais, que são mishpatim, que são leis que a pessoa consegue entender conforme o intelecto dele. Normalmente, as leis judiciais elas são feitas em cada país de acordo com a necessidade do país. São leis, como se fala, que são aceitas de uma forma normal de ética e moral. Então, podemos pensar que realmente essas leis de Mishpatim também não há necessidade de ser entregue de Hashem. Então, nós falamos também a Feila Missinai, também essas leis, elas são entregues por ordem divina, que nós devemos cumprir as leis de Mishpatim, nas leis judiciais, porque assim Hashem mandou. Ou seja, a gente não deixa de roubar, ou deixa de matar, ou deixa de enganar o outro, porque meu sentimento proíbe, ou então porque a minha ética proíbe, mas porque assim Hashem ordenou. Se realmente é uma ordem divina, então eu faço assim, porque assim Hashem ordenou. Então, isso são os ensinamentos da Parshat Mishpatim. E a Torá relata e enumera dezenas de mitzvot que estão ligadas com as leis judiciais, começando as leis do escravo, escrava que são vendidos. Depois nós temos um boi que chifrou e que quando tem que pagar, uma pessoa que recebeu um penhor, como tem que pagar, enfim, várias e várias leis, leis de roubo, como que faz o cálculo, a pessoa que matou o outro, todas as leis que estão ligadas com a justiça, podemos dizer justiça civil, que na verdade não existe civil na Torá, tudo religioso, tudo faz parte af eilu misinai. Ok? Tudo isso aqui é sequência do que nós vimos na Parashá passada, que foi a entrega da Torá no Monte Sinai. Depois que a Torá termina, depois que a Torá termina todas essas leis, todos os seus detalhes, de repente a Torá volta a contar uma história que já aconteceu. Volta a contar a entrega da Torá do Monte Sinai. Começa dizendo, Vel Moshe Amar, e Hashem falou para Moshe, Ale lá, sobe para a montanha e eu vou dar para você as mitzvot da Torá. Moshe Rabbeinu subiu e Hashem deu para ele as ordens de como o povo deve se preparar para receber a Torá com novos detalhes, que foi dado no dia 4 de Sivan. E como Moshe Rabbeinu desceu e falou para o povo, e o povo respondeu, Naaseh v'nishma, nós vamos fazer, nós vamos cumprir. Tudo isso aqui novamente. E depois está escrito
vários detalhes, como que Moshe Rabbeinu, no dia 5 de Sivan, preparou um povo, que ele fez, cada um fez korbanot, fizeram oferendas, e e aspergiu sobre ele as águas do korban, e fizeram Brit Milá. Tudo isso aqui é relatado novamente, e no final a Torá fala que Hashem fala para Moshe, agora Ale Elai Ahara, sobe para mim, para a montanha, e eu vou dar para vocês a Torá. Quer dizer, voltou a contar uma história que nós já tínhamos ouvido na semana passada. A Torá no final começa a relatar tudo novamente, que Hashem falou, Moshe Amar, Leilai, que o pacto que ele fez com o povo. Só que os detalhes não são os mesmos detalhes que nós vimos na semana passada. São detalhes diferentes. Mas, quer dizer, na semana passada não está escrito que o povo de Israel falou Naaseh Benishma. Está escrito apenas Naaseh, 2 vezes Naaseh. Somente na nossa paraxá que aparece que o povo falou Naaseh Benishma. Vamos fazer e vamos ouvir. Quer dizer, houve aqui uma certa diferença em relação àquilo que foi dado na paraxá passada. Como também toda essa preparação de véspera de Matan Torah, que eles fizeram as oferendas, korbanot, e aspergiram sobre o povo a água sagrada, tudo isso não está escrito na paraxá passada, somente na nossa paraxá. E na paraxá conta como Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá. E no final está escrito que Hashem falou para Moshe, somente você vai subir, e o povo não pode subir. E falou para os anciões, lá no Bazé, vocês ficam aqui. E a Torá nos relata, no final de toda essa história, como Moshe Rabbeinu subiu, que no final da nossa paraxá, ele começa a contar para nós que Moshe Rabbeinu subiu na montanha, Vayal Moshe e Aaron. Moshe Rabbeinu subiu na montanha, junto com Aaron. Nadav, Avihu, os filhos de Aaron, Veshivim Miziknei Israel, 70 dos líderes do povo de Israel. Subiram. Mas não que subiram até o Monte Sinai. Subiu até o Monte Sinai só Moshe. E depois tinha Aaron, ele subiu, não chegou até o Monte Sinai, mas ele chegou um pouquinho mais próximo. E os filhos dele, um pouquinho mais próximo. E os 70 anciões ficaram mais próximos, mas ninguém na prática subiu na montanha, somente Moshe. Pois está escrito que esses 70 anciões, de repente ele fala, Vairu et Elokei Israel. Eles viram o Deus de Israel. O Betachad Raglav. E debaixo do pé dele, que Maaser Livnat Sapir. Parecia um tijolo feito de safira. O Cheetzem Hashamayim Lator. E todo o esplendor do céu e toda a sua pureza. Velatzilei Bnei Israel. E para esses grandes nobres do povo de Israel, Lo shalach yado. Deus não mandou a sua mão. Vayechazu et Elokim. Eles viram Deus. Vayochlu vayushtu. Eles comeram e beberam. Uma história interessante. O que tem a ver? Então, o Rashi ele explica que, na verdade, eles subiram um pouquinho a mais do que eles tinham sido ordenados. Então, eles tiveram uma revelação divina que eles não podiam ter visto. E, naquele momento que eles estavam tendo essa revelação, eles comeram e beberam, quer dizer, eles continuaram comendo e bebendo sem dar o respeito necessário para essa visão. E por isso, no futuro, eles foram castigados, quando está escrito numa Parashat Baalutcha, que saiu um fogo e queimou todos os anciões do povo de Israel. Qual foi o pecado deles? Que naquele momento eles viram demais que não deviam ter visto. Uma história interessante, que de repente aqui no Matan Torah conta essa história, que, primeira coisa, por que saiu toda essa ordem? Estava falando já, na verdade, toda a Parashat Mishpatim, as leis judiciais que nós temos na nossa Parashat, Hashem deu para Moshe durante os primeiros 40 anos que Moshe estava na montanha. 40 dias que Moshe estava na montanha. Quer dizer, primeiro contou a preparação de Matan Torah, para a passada. Contou os 10 mandamentos. Contou todas as leis que foram dadas nos 40 dias da montanha. De repente, volta para trás.
Começa a dizer, Vel Moshe Amar, e para Moshe falou, Ale lá vai subir na montanha, vou dar para você. E Rashi fala, baseado nisso, a gente aprende que não existe ordem cronológica na Torá. A Torá, de repente, volta a falar um assunto que já falou antes. Mas está certo que não existe ordem cronológica, mas o motivo para isso tem que ter. Por que que a Torá mudou aqui a ordem e voltou ao assunto? Na verdade, na repetição, ele começou a contar detalhes que na paraxá passada não contou, devia contar tudo na paraxá passada. Por que precisa voltar todo esse assunto novamente? E o que é essa história que eles viram Deus do povo de Israel debaixo do pé dele tinha um tijolo feito de safira. O que quer dizer? O que quer dizer? O Deus de Israel tem pé? Deus não tem pé, Deus não tem mão. E está escrito para os líderes, ele não mandou sua mão. Ele não mandou sua mão, parecia, ele não deu tapa neles, guardou isso para depois. Eles estavam vendo Deus e estavam comendo e bebendo. Então temos que explicar essa. Eles estavam na frente de Deus, assim, tem Midrash, estavam vendo de Deus e estavam comendo e bebendo perante Deus. Quer dizer, eles estavam vendo essa revelação e não estavam dando respeito ao suficiente. Então, com certeza, existe aqui uma explicação muito mais profunda para tudo isso aqui que nós entendemos literalmente. E são certas coisas que a gente nunca vai entender sem a explicação da Hassidut e sem a explicação do Rebbe. Temos que entender exatamente todos esses detalhes, o que significa. Então, aqui, o Rebbe dá uma explicação muito interessante. Na verdade, a Torá aqui, a entrega da Torá foi dividida em duas histórias separadas. A história da Paraxá passada e a história da nossa Paraxá. Porque são dois aspectos que estão ligados com Matan Torá, com a entrega da Torá. Quais são esses dois aspectos? O Midrash nos diz que antes de Matan Torá, havia uma cisão entre os mundos superiores e mundos inferiores. E ele dá um exemplo para isso. Um exemplo que nós já falamos isso semana passada, falamos várias vezes, mas vamos lembrar novamente esse exemplo. Um exemplo do rei de Roma, que ele brigou com o rei da Síria. Era uma guerra lá. Estavam brigados. Então, o rei de Roma fez um decreto que os moradores de Roma não podem descer para a Síria. Os moradores de Síria não podem subir para Roma. Fizeram uma briga. De repente, fizeram um acordo de paz, fizeram um cessar-fogo, um acordo de paz, e o rei de Roma falou, acabou o decreto. Agora, os romanos podem ir para a Síria, os sírios podem subir para Roma. Ele falou, Va'ania matril, eu vou ser o primeiro que vai começar. E aí está escrito, o rei de Roma foi para a Síria. Sim, fala para nós o Midrash, antes de Matan Torá, havia uma cisão entre mundos superiores e mundos inferiores. A Shamaim, Shamaim Lashem, céu pertence a Hashem, Vehaaretz Natan Libnei Adam, e a terra Deus deu para o ser humano. Quer dizer, antes de Matan Torá, o que era divino, o que era espiritual, era divino. O que era material, era material. Não havia conexão entre o espírito e a matéria. Quer dizer, hoje em dia nós colocamos o tefilim. Esse tefilim é feito de um couro físico e ele tem santidade. Ele tem santidade. Não podemos jogar o tefilim depois fora. Ele tem realmente essa santidade e não pode ser desprezado. Ou quando nós fazemos a mezuzá, ela tem santidade. Porque depois, em Matan Torá, houve uma união entre mundos superiores e inferiores. Antes de Matan Torá, quando os nossos patriarcas também cumpriam mitzvot, mas as mitzvot que eles cumpriam não traziam reflexo no mundo material. Está escrito que Yaakov, ele fez, como nós falamos semana passada, que ele pegou bastões e descascou os bastões, etc. Com isso ele cumpriu a mitzvah do Tefilin. Depois disso, aqueles bastões já não tinham mais santidade nenhuma, podia jogar fora, porque não trazia santidade na matéria. Então, no momento de Matan Torá, houve uma conexão entre mundos superiores e inferiores. Como está escrito, Vayered Hashem al Har Sinai. Deus desceu no Monte Sinai. Quer dizer, os mundos superiores desceram aos mundos inferiores. E Vayal Moshe. Moshe Rabbeinu subiu, quer dizer que os mundos inferiores
subiram para os mundos superiores. Na verdade, isso aconteceu ao mesmo tempo. Mas, mesmo que aconteceu ao mesmo tempo, mas foram duas etapas, que uma não tem nada a ver com a outra. A primeira etapa que houve no Monte Sinai, que Deus desceu no Monte Sinai, o mundo não estava pronto para essa aparição. Então, por isso está escrito que houve o mundo inteiro parou na hora de Matan Torá. Os passarinhos não piaram, os animais não rugiram, enfim, não fizeram barulho, o rio parou de correr, etc. Tudo estava parado. E quando Deus falou os 10 mandamentos, está escrito que a kol dibur vedibur, parchan nishmatam. Cada vez que Deus falou, a alma saía do corpo. Que o mundo não estava pronto para essa revelação. Foi de cima para baixo, mas o mundo não estava pronto para essa revelação. Isso aconteceu em Matan Torá. E por isso está escrito que naquela aparição que teve Matan Torá, logo depois de Matan Torá, cessou. Bimshocha Yovel, o Monte Sinai estava sagrado. Depois que terminou o toque do shofar, Rema e Alubahar, todo mundo já podia subir, porque aquela santidade já não existia mais. Foi uma aparição momentânea. Quando uma coisa apareceu, Deus apareceu e o mundo não estava pronto. Essa foi a primeira parte de Matan Torá. A segunda parte de Matan Torá foi a elevação de baixo para cima. Quer dizer, o homem se elevou espiritualmente e a matéria se elevou. E aí começou o trabalho de fazer o mundo se elevar espiritualmente, sair do seu nível tão baixo e começar a se elevar do seu lado material para o espiritual. Isso foi a segunda etapa de Matan Torá. E essa etapa começou logo depois de Matan Torá com a fabricação do Mishkan. O Mishkan, cada um trouxe os seus bens materiais e fizeram dele um santuário para Deus. Elevaram a matéria para a santidade. E depois, em seguida, nós tivemos os korbanot, enfim, todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo até hoje, elevando a matéria para o mundo espiritual. E também nós elevamos o nosso trabalho, nosso corpo, através das mitzvot que nós fazemos, nós também se elevamos espiritualmente. Isso é a segunda etapa de Matan Torá, a elevação do mundo inferior para o mundo superior. E é isso que fala o Rebbe, são as duas etapas de Matan Torá. Para a Parashat passada, nós vemos a primeira etapa, como Deus desceu ao Monte Sinai, a revelação divina do Monte Sinai, a grande revelação, como o mundo inteiro parou e como Deus preparou o mundo, e foi somente ordens divinas. Na Parashá passada, não está falando da elevação do povo, do trabalho de baixo para cima, apenas da revelação divina de cima para baixo. Então lá está escrito que Deus declarou: vocês vão ser um povo escolhido, vocês vão ser um povo sagrado. Nada, o povo de Israel não fez nada para merecer isso aqui. Foi tudo ordens divinas. E Deus falou: vocês vão se separar das suas esposas antes de matar 2 dias, vocês vão se separar da montanha, tudo ordem divina. E o povo apenas recebeu, falaram: nascer, vamos fazer. Mas não é que eles se elevaram e entenderam o contexto. Eles apenas foram uma imposição divina, todo Matan Torá. E aí começou a surgir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, quando Deus falou, o povo de Israel estava fora de si. Ele já, a Kal Dibur, cada vez que Deus falava, Parchan Nishmatam, a alma não aguentava, porque eles não estavam prontos para essa revelação. Então, isso foi tudo a preparação que aconteceu em todo o trabalho de Matan Torá. E isso significa, Deus falou os 10 mandamentos uma voz só, depois começou a dividir os 2 primeiros mandamentos. Mas todos os 10 são ditos de uma vez só. Depois começou, então, todas as revelações que nós tivemos no Monte Sinai foram revelações de cima para baixo. E o que é Parashat Mishpatim? O objetivo da descida da revelação divina de cima para baixo é até mesmo chegar em assuntos mundanos, em assuntos materiais. Além de Deus, da mesma forma, Sinai, as primeiras leis que nós recebemos no Monte Sinai, os 10 mandamentos, e todas essas ordens divinas veio do Monte Sinai. Assim também as nossas leis judiciais, nós não fazemos porque nós entendemos e nós devemos realmente se levar para isso. Foi ordem divina. Isso realmente, como a palavra de Deus desceu do Monte Sinai das alturas e se revestiu aqui embaixo, até mesmo em um boi que chifrou um outro boi, ou então
numa pessoa que roubou o outro, são leis que a Torá nos ordena, que são, na verdade, decretos divinos. São mishpatim, leis que nós conseguimos entender com a lógica, mas elas são, na verdade, ordens divinas. E isso que é tudo Parshat Mishpatim. Na verdade, a revelação divina que começou primeiro, a mão única que aconteceu, que a descida de Deus, vai ele da Shema Har Sinai, a descida de Deus lá dos céus, através de todas as preparações que foram todas ordens divinas e como Deus entregou os 10 mandamentos e chegou até a Mishpatim, até aqui embaixo. Depois que terminamos essa etapa, agora a Torá volta para o começo. Vamos para a segunda etapa. Agora é o trabalho da elevação do mundo, a elevação do povo de Israel. Então, como começa todo esse trecho? Ele começa Vel Moshe Amar Alel Hashem. Isso tudo que nós vimos até agora foi a revelação divina que veio de cima para baixo. Agora começa o trabalho da elevação do mundo. Hashem falou para Moshe, suba para Hashem. E junto com Moshe Rabbeinu, o mundo inteiro vai subir. Agora começou o trabalho de preparar o mundo para essa elevação. Então, por isso, nessa segunda etapa que a Torá está nos contando, ele volta para o começo da história. Porque mesmo que nós falamos que eles aconteceram ao mesmo tempo, a descida divina sobre o Monte Sinai e a elevação do mundo, mas são duas etapas da mesma história. Na primeira etapa, nós contamos agora, vai ele da Shema Har Sinai, como Deus desceu do Monte Sinai, que começa em Parshat Yitro, e vai até o final do Mishpatim. E agora começa, no finalzinho da Parshat Mishpatim, começa a Torá a falar a segunda fase. Que Hashem falou para Moshe, Elei. Agora começa a elevação do povo. E aí, então, o que foi aí? Moshe Rabbeinu começa a falar para o povo, olha, vocês querem receber a Torá? Não basta Deus vai se revelar no Monte Sinai, vocês também têm que se preparar. Você também tem que se elevar. Então, aquele momento, o povo de aí, Moshe Rabbeinu entregou algumas mitzvot para o povo começar a cumprir. Então, naquele momento, o povo falou, Naaseh venishma. Não falaram somente Naaseh, que nem Parashat Yitro. Eles falaram Naaseh venishma. O que quer dizer Naaseh? Naaseh, vamos cumprir. Vamos receber ordem divina. Para ter continência. Nossa Parashat falou, não, agora começa a elevação do povo. Naaseh, vamos fazer, mas também venishma. Vamos entender. Vamos se elevar espiritualmente. E vamos começar a trabalhar conosco mesmo para merecermos essa grande revelação, essa segunda parte de Moshe Amar. Então, por isso está escrito na nossa Parashá todo o processo de conversão do povo de Israel. Que eles fizeram korbanot, que eles fizeram aqueles pedidos sobre a água, que eles fizeram Brit Milá, e que eles receberam a Torá como um pacto entre eles, que é a aceitação do povo de Israel da palavra divina. Quer dizer, a nossa Parashá começa a segunda etapa, quando o povo está aceitando e está se elevando para merecer realmente essa revelação da Torá. Então, aí está escrito na Parashá em todos os detalhes, como Moshe Rabbeinu conseguiu fazer, escreveu um livro do pacto entre o povo de Israel, eles fizeram pacto, quer dizer, eles estavam prontos para receber essa elevação espiritual. E por isso, a partir da nossa Parashá, começa outra etapa. Já não fala mais as leis que Deus ordenou, a elevação de cima, a descida de cima para baixo. Agora começa o trabalho do Mishkan, na Parashá que vem, na Parashá seguinte, trabalho de fazer o Mishkan, construir o Mishkan, um santuário para Deus, fazer do mundo material uma moradia para Deus. Depois começa toda a lei dos Korbanot, em Parashat Vaikra, e começa todos os detalhes que significa o trabalho do ser humano de baixo para cima, diferente de Parashat Mishpatim, que nós recebemos a ordem divina de cima para baixo, que foi, na verdade, ordens que nós devemos cumprir nessa. Já a partir dessa Parashá, começa o Nishmat, também a elevação, que a construção do Mishkan quer dizer não apenas fazer um santuário físico, mas também cada um fazer de si mesmo um santuário para Deus, fazer uma moradia para Deus, cada um dentro de si, fazer os korbanot, as oferendas, não é apenas pegar um carneirinho e levar sobre o Mizbeach, mas isso significa também a elevação espiritual do próprio carneirinho que cada um tem dentro de si, sua alma animal. Então, esse é o trabalho, é o processo contrário. Então, aqui nós começamos a segunda parte de Matar Torá. No começo dessa elevação, quando Moshe estava se elevando, ele conseguiu elevar consigo todo o povo de Israel. Então, ele conta para nós o que aconteceu. Então, Moshe subiu, junto com ele subiu Aaron, junto com ele subiu Nadav e Abihu, e junto com ele subiu 70 anciões. Isso significa o representante do povo inteiro. Dizendo que essa elevação de Moshe não foi uma elevação única, ele sozinho. Ele carregou consigo
Todo o povo de Israel, Aarão, seu filho Nadab, Abiú, os 70 anciões que eles representaram todo o povo de Israel. E esse é o trabalho de Moshe. E como que nós, e a partir de então, o povo inteiro de Israel começa a se elevar espiritualmente para chegar a Deus. Como que nós se elevamos para Deus? Através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. Aqui fala o Rebbe algo interessante. Algo interessante. Quando o povo de Israel subiu, ele subiu no nível acima do trono celestial. Trono celestial, o que tem acima do trono celestial? Está escrito que acima do trono celestial tem que Maré Adam Lemala, tem a forma de um homem acima do trono celestial. Isso se encontra a forma de um homem. O que é isso, a forma de um homem? Deus está totalmente acima da criação, mas ele se revestiu nos mundos superiores de atributos, aonde lá tem 10 atributos divinos. Esses 10 atributos têm 3 intelectuais, 7 sentimentais. E eles estão na forma do homem, que a gente fala toda sexta-feira, antes de Shabbat, a gente fala a forma do homem. Lá está escrito que o lado intelectual é a cabeça divina. Bondade e Hesed é o braço direito divino. Gurá, o lado esquerdo, o braço esquerdo divino. Tiferet, que é o atributo de beleza, é o corpo. Tudo isso aqui é a forma do homem. Isso está em cima do trono celestial. E quando eles subiram, eles ascenderam, eles conseguiram enxergar essa forma divina. Mas eles não é somente Moshe Rabbeinu não conseguiu se subir acima do trono. O povo de Israel, em geral, eles só viram a parte de baixo do trono. A pessoa está sentada no trono, o corpo dele está em cima do trono dele, mas os pés estão abaixo. Então, eles só viram os pés divinos. Então, eles viram Vairu et Elokei Israel. Eles viram Deus. Vetachad Raglav, debaixo dos pés dele, só conseguiram enxergar os pés, a parte inferior. Lá tinha que Mahalsel Livnata Sapir. Tinha como se fosse um tijolo feito de safira. O Cheetzem Hashamayim Lator. Safira é uma pedra preciosa. O Cheetzem Hashamayim Lator. E a beleza do céu, toda a sua pureza. O que quer dizer isso aqui? Esse tijolo feito de safira? O Sefer Yetzirah, ele conta para nós, ele fala, segundo Sefer Yetzirah, que é um livro que foi escrito, tem ideias que foi feito pela Adam Arishon, ideias que foi feito pela Abraham Avinu, ele fala da criação do mundo. Ele fala o seguinte, Shnei Avanim, 2 pedras, constroem 2 casas. 3 pedras constroem, não, 12 casas, não lembro exatamente, 4 pedras, 7 pedras já constroem infinitas casas. O que quer dizer isso? Quando a gente estuda a Torá, nós estudamos a Torá pelas letras da Torá. As letras da Torá. Duas letras são 2 pedras. A letra Aleph e Beit são 2 pedras. Elas constroem 2 casas. Com Aleph e Beit podemos fazer 2 palavras. Av, quer dizer pai, e Ba, quer dizer vem. 3 pedras, quer dizer, 3 letras, para formar 12 palavras. Isso é exatamente como que entra nessa conta. 7 pedras, 7 letras, é fazer infinitas. As letras da Torá são chamadas de pedras. As letras da Tfilá são chamadas de pedras. Teimá, a palavra inteira, a palavra da Torá é chamada uma casa, é feita de várias pedras. E o estudo da Torá é chamado uma cidade, é feito de várias casas. Como está escrito, Gadol Hashem Beir Elokeinu, Deus é grande na cidade divina. Que é todo o estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot, eles são feitos, que são como uma cidade. Então, as pedras que nós temos na Torá, elas são chamadas Avanim, pedras que são as letras da Torá, são chamadas Avanim, são chamadas pedras. Através dessas pedras, nós conseguimos construir para Deus um mundo, nesse mundo, casas, cidades, etc., uma moradia aqui embaixo. Agora, está escrito quando eles foram construir a Torre de Babel. Na Babilônia não tinha pedras. Então, o que eles fizeram? Eles fabricaram tijolos. Eles pegaram barro e argila e fizeram tijolos, porque lá na Babilônia não tinha pedras. Então, Alter Rebbe explica o que quer dizer tijolos. Tijolos são pedras que o homem fabrica artificialmente. O que quer dizer isso aqui? Nós falamos que as pedras são as letras da Torá. O que quer dizer tijolos?
O Rebbe falou o seguinte: as letras hebraicas do Lashon HaKodesh são pedras divinas. Quando nós estudamos Torá numa linguagem que não é a linguagem sagrada, o Rebbe falou que eles estudavam em Yiddish, e mesmo na época do Talmud eles traduziam para aramaico, e hoje em dia nós traduzimos para todas as línguas. Essas pedras são chamadas tijolos, porque não são fabricação de vida, são fabricação do ser humano. O homem que ele fabricou as outras línguas, quer dizer, na verdade vem da Torre de Babel, mas o homem que ele usa em hebraico a palavra hebraica, as letras são exatas, porque as letras de cada coisa demonstram como aquilo é criado. Quando nós chamamos qualquer objeto em hebraico, as letras daquilo que nós fabricamos, as letras que nós usamos para falar uma palavra hebraica, são as letras que dão vida espiritual para aquilo. Por exemplo, a palavra Ever, pedra, Aleph, Beit, Nun. Essas três letrinhas é que dão vida para a pedra, Ever. Mas nas outras línguas, os nomes que nós damos são convencionais, não são nomes divinos. Então, eles não são chamados de pedras, eles são chamados de tijolos. Quer dizer, na verdade, eles são fabricados pelo ser humano. Então, o Rebbe uma vez explicou que quando Moshe Rabbeinu traduziu a Torá 70 línguas, que ele precisou traduzir a Torá 70 línguas. Porque, na verdade, o objetivo que nós temos que fazer desse mundo uma moradia para Deus. No momento que nós usamos as letras em outras línguas e fazemos aquilo para a santidade, fazemos aquilo a mitzvah de Hashem, nós elevamos o mundo material e transformamos aquilo para a divindade. Isso são os tijolos. Os tijolos são feitos de pedras das línguas dos goim, que são transformadas para a Kedushá, e fazemos disso uma mitzvah. Então, isso que está escrito, Tachad Raglav, debaixo do pé de Deus, quer dizer, da revelação de Deus aqui nesse mundo, é o trabalho. Por que Deus se revelou aqui? Para o homem se elevar espiritualmente. Fazer o quê? Tijolos de safira. Tijolos quer dizer pegar as pedras de outras linguagens, pegar as faíscas divinas que se encontram por aqui perdidos e fazer disso aqui safira, um brilho especial. Então, eles viram Eloquei Israel, quer dizer, eles viram Deus. Não é que eles viram Deus, eles viram a revelação divina, como ela se revela aqui embaixo, somente nos pés. Porque os pés, na verdade, estão ligados com o mundo material, os mundos inferiores. E debaixo disso, tinha aquelas pedras que são feitas tijolos de safira. Quer dizer, a elevação do homem aqui embaixo, a elevação do mundo para transformar o mundo material numa moradia para Deus. Pegamos tijolos que não são pedras divinas, pegamos faíscas que estão perdidas aqui no mundo e transformamos aquilo em tijolos, e esses tijolos brilham igual safira. Mas depois está escrito, a mão divina, eles não conseguiram enxergar, porque a mão está em cima do trono. Isso somente Moshe Rabbeinu conseguiu enxergar. Eles só conseguiram ver os pés. Então está escrito, a mão, eles não conseguiram enxergar, porque a mão está ligada somente com o nível de Moshe. O povão só conseguiu enxergar o pé. Então, na verdade, isso significa o trabalho não da revelação divina de cima para baixo, mas o trabalho do homem, a elevação dele de baixo para cima. Depois está escrito, que a pessoa que estuda a Torá, ele tem que sentir que ele está a pessoa tem que comer o meu pão. O pão da pessoa é a Torá. Então, eles estavam comendo e bebendo, comendo não fisicamente, comendo o pão da Torá e bebendo o vinho da Torá, o leite da Torá, e isso trouxe para ele essa elevação espiritual. Então, conforme a explicação da Hassidut, toda essa história é uma sequência. Nós estamos falando da elevação do mundo para Deus. Então, isso que eles viram, Deus, e debaixo dos pés dele, essa pedra de uma forma de safira, isso faz parte do processo. Todo o objetivo de Matan Torá foi que os pés de Deus descessem até aqui embaixo. A revelação divina que desceu aqui a esse mundo, para nós podermos elevar esse mundo e transformar o mundo material em tijolos de safira, em brilho, em pedras que brilham, e transformar essas faíscas que estão metidas, mergulhadas no mundo material, em algo brilhante, algo que vai trazer muita luz, muita força para que eles possam se elevar. Então, a partir de agora, na nossa paraxá, começa uma nova etapa. Começa a elevação do povo de Israel. E por isso a sequência, qual é a elevação do povo de Israel? Vão construir um Mishkan. A construção do Mishkan não é apenas fazer um santuário para Deus fisicamente, é que cada um tem que fazer da sua vida, do seu assunto, do seu dia a dia, do seu cotidiano, dos seus assuntos materiais, uma moradia para Hashem.
E isso é o Mishkan que nós temos que fazer. A elevação material que nós temos que transformar aquilo para a divindade. Aqui começamos uma segunda etapa na história de Matan Torah. Na verdade, são duas partes da mesma história, mas um completa o outro. Sem a descida de Deus no Monte Sinai, nós nunca poderíamos chegar a esse nível de se elevar espiritualmente. E se não fosse essa elevação espiritual, todo o objetivo de Matan Torah não seria alcançado. Tem que ter essas duas coisas. A revelação que nós tivemos na Parashá, na Parashá, na Parashá da semana passada e a elevação que nós temos na nossa Parashá. Na verdade, esses dois tipos de trabalho, trazer a divindade de cima para baixo e elevar o mundo de baixo para cima, é obrigação de cada um. Cada um tem que trazer a presença divina aqui para baixo, através das mitzvot que a gente faz na Torá, e cada um tem que levar o mundo dele para cima. Mas, de uma forma geral, isso está dividido em duas categorias. Existem aqueles que o trabalho deles são chamados Yoshvei Yoel, homens que o dia inteiro estão sentados estudando o Torá. O trabalho deles não é levar o mundo. O trabalho deles é trazer a divindade aqui para baixo, que eles não trabalham com o mundo material. Eles ficam trancafiados como coelho a vida inteira estudando. Eles não trabalham com o mundo. Então, o trabalho dele é trazer a Torá aqui para baixo, trazer a divindade aqui para baixo. Existem aqueles que são chamados baleias, homens de negócios. O trabalho dele é levar o mundo para a santidade. Realmente, o trabalho dele é levar o mundo de uma forma para que ele se transforme em divindade. Quer dizer, eles vão trabalhar, vão fazer seus negócios, vão se dedicar, e com isso eles vão usar o trabalho deles para o serviço de Hashem. Esse é o trabalho de Alei Alahar, subir na montanha, fazer um santuário para Deus, fazer desse mundo uma moradia para Deus. São duas. E os dois têm a sua missão aqui embaixo. Tanto aqueles homens estudo de Torá também tem a sua missão, trazer a divindade aqui embaixo, outros também têm. Mas ambos têm que se mesclar um com o outro, mesmo aqueles que o dia inteiro estudam Torá, eles têm que trabalhar também com o mundo material, sair para fora, aproximar pessoas e realmente ensinar aquilo que eles têm para outros, não ficar apenas trancafiado nas suas quatro paredes. E mesmo homens de negócios têm época do dia que eles têm que rezar, têm que estudar, têm que ir no shiur, e não podem ficar em casa até somente, sou homem de negócio, tenho tempo para isso. Tem que realmente fazer esse trabalho para que nós possamos elevar o mundo também. Então, os dois são necessários. Então, esse é o trabalho de cima para baixo e de baixo para cima. Mas, de uma forma geral, isso também é dividido entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. O homem é ele que vai para a sinagoga, é ele que vai para a casa de estudo, é ele que vai, mesmo homens de negócios, mas a maioria do dia deveria estar se dedicado a assuntos de Torá e mitzvot. Esse é o trabalho dele. O trabalho de trazer, o homem quer dizer Zahor, que ele trazer de cima para baixo, transmitir a divindade de cima para baixo. Já o trabalho da mulher é elevar o mundo para que ele possa ser um recipiente para Deus. Por isso, tem muitas mitzvot que as mulheres estão isentas. Porque as mulheres não têm a obrigação de fazer tanto esse trabalho de trazer a divindade aqui para baixo. Pelo contrário, o trabalho dela é levar o mundo para a santidade. A Bíblia fala que uma mulher ela tem o dom de embelezar a casa. Ela faz a beleza. Deus quer que nós fazemos aqui embaixo uma moradia para ele. A mulher sabe fazer isso aqui de uma forma bonita. O trabalho dela é realmente elevar o mundo, trazer santidade no mundo, fazer de uma forma que o mundo possa se elevar, se conectar com Deus. Então, por isso, tem certas coisas que a mulher não tem que ter. Por exemplo, o homem anda de kippah. Ele precisa se lembrar que Deus está acima da cabeça dele, que é o trabalho dele, é trazer a divindade aqui embaixo, ele trabalha com o mundo aqui embaixo. A mulher ela não tem conexão com esse lado, ela já está sempre conectada com Deus. Então, por isso, ela está isenta de colocar, de usar kippah. Então, outras coisas que realmente a mulher está isenta. Porque realmente o trabalho dela é o contrário, trazer a educação dos filhos, quer dizer, trazer os filhos, elevar os filhos para um nível superior. O homem tem que dar para eles tudo que eles precisam, mas a mulher, o trabalho dela é realmente elevar o mundo. E o Rebbe fala que o trabalho da mulher, que é esse último trabalho de elevar o mundo material, está ligado com a era messiânica, a época de Mashiach, que vai chegar a Mashiach para o mundo, que o mundo vai se elevar para a santidade. O mundo inteiro vai se preencher de conhecimento a Deus. Então, por isso o Rebbe fala que no momento que teve Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, naquele momento que teve a saída do Egito, Bishut Nashim Tzidkaniot, pelo mérito das mulheres justas, que o povo de Israel saiu do Egito.
E a mesma coisa pelo mérito das mulheres justas da nossa geração, que vai ver a Geulah, o senhor Rebbe fala. O Rebbe falou também quem é a representante de todas as mulheres justas da nossa geração é a esposa, a filha do líder da geração, que é a Rebetz. A Rebetz, e por isso, nessa semana, nós falamos justamente na sexta-feira, quinta e sexta-feira, que nós já começamos a falar essa segunda etapa de Matan Torah, que Hashem falou para Moshe, lá, lá, que suba para a montanha, é o momento que nós lembramos também o Yortzeit, o Hilulá da Rebetz Chayamushka. Ela realmente ela é representante de todas as mulheres da geração, e ela que fez esse trabalho para preparar, o Rebbe falou que a partir do dia do Kaveh Shvat, Tal Shimon Chet, que foi o dia do Yortzeit dela, o dia do Yortzeit é que todo o trabalho que ela fez em vida chega às alturas, então nesse dia também é o momento que começou a terceira etapa para a época de Mashiach. É ela que preparou o mundo para o trabalho de Mashiach. Por isso, justamente nessa semana, que nós vemos Parshat Mishpatim, a elevação do mundo, para o nível superior, preparação do Mishkan, construir um Mishkan para trazer a beleza do Mishkan. Justamente nós lembramos a Rebetz, e justamente tem também o Kinus da Shluchot, todas as Shluchot do mundo, que o trabalho da Shluchot é um pouco diferente dos Shluchim. Enquanto que os Shluchim, eles transmitem, o trabalho deles é sair para fora e transmitir, as mulheres é realmente levar ao lugar onde elas se encontram, para receber Mashiach. Então, em mérito dessas datas tão especiais, pelo mérito da Rebetz, como o Rebbe falou, ela representava todas as mulheres das gerações, que pelo mérito delas, nós vamos fazer Mashiach, e nós vamos merecer terminar esse trabalho da elevação do mundo que começou na nossa Parashá, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Ale Elai Ahara, se eleve para mim, para os céus, e isso vai trazer a grande revelação de Mashiach, como o Rambam ele escreve no término de todos os livros dele, que semana que vem nós vamos ter também o Siyum Rambam, o término do Rambam mundial, que vai acontecer na sexta-feira que vem, se Deus quiser, que lá do Rebbe ele termina, o Rambam ele termina dizendo que na época de Mashiach, a presença de Deus preencheu o mundo igual a água preenche o solo do mar, e nós vamos ver a divindade de uma forma revelada, e aí nós vamos ter não somente a descida de Deus aqui embaixo, mas o mundo vai se elevar para esse mundo superior, e possamos ter todas as revelações, ainda antes de Chavei Shvat, porque vai ter realmente o momento da ressurreição, e nós vamos comemorar essa data junto com o Rebbe, e a Rebbe fisicamente no terceiro Beit HaMikdash, que seja imediatamente para todos nós, se Deus quiser. Muito bom. Obrigada, Rabino. Obrigada, Rabino. Imagina, deixa eu só terminar aqui. Obrigada.